Hoje, naqueles grupos de Facebook de emagrecimento e tal, né, que eu tenho as postagens, estava lá. Dentro de mim, uma briga de foice entre a vontade de comer e a vontade de ser magra. Na hora eu rachei de rir, porque é verdade, né, gente? A gente fica com essa briga de foice mesmo. Mas depois, uma coisa que me chamou muito a atenção, muito rápido, é a questão da mentalidade. Olha só, quantos de nós, no intuito de perder peso, ainda entende o emagrecimento como passar fome? E você não vai emagrecer se você passa fome. Você até pode emagrecer, só que depois você vai passar por um episódio compulsivo que vai fazer com que você ganhe mais peso do que aquele que você perdeu. E é o que a gente fala ao longo de toda essa série dos 365 dias saudáveis. Volta no primeiro vídeo, gente. Se você está começando hoje a assistir os vídeos, volta lá no primeiro. A gente hoje está no vídeo 142 e nós estamos postando vídeo todos os dias. Então volta no vídeo 1, no dia 1, que vai ter toda a explicação. Porque enquanto você tiver na sua cabeça que você vai emagrecer passando fome, você nunca vai aprender a lidar com a comida. Porque para a gente entender o emagrecimento permanente, porque eu quero emagrecer, mas eu quero emagrecer para sempre, era o meu caso. Falava, cara, eu quero emagrecer, mas eu quero continuar magra. E o problema era esse, eu até emagrecia, mas o duro era eu conseguir manter isso. Então era assim, eu emagrecia, aproveitava porque eu sabia que dali a pouco eu ia engordar, porque nunca mexia nos hábitos, entende? Então é assim, quando a gente fala de emagrecimento permanente, precisa existir uma mudança permanente. Você tem que aprender a lidar com a comida. E vai ter comida que você não vai aprender a lidar. Essa comida você tem que cortar. Vou dar o meu exemplo. Farinha láctea. Eu não sei lidar com a farinha láctea. Não sei. Tentei, sabe? Mesmo depois que eu já tinha aprendido a lidar com todos os alimentos. Por exemplo, eu ia comer bolacha com requeijão. Adoro bolacha com requeijão. Bolacha de água e sal com requeijão. Cara, eu comia um pacote inteiro. Eu não conseguia, eu achava tão chique a pessoa que comia 3 bolachinhas. Eu falava, cara, como consegue 3 bolachinhas? Gente, eu achava aquilo a coisa mais rica e fina do mundo. E eu não conseguia, porque eu comia o pacote inteiro, eu não tinha controle. E ao longo dos anos, conforme eu fui ajustando a minha alimentação e adaptando, e eu vou repetir, ao longo dos anos, que eu fui ajustando e tal, eu fui aprendendo a lidar com a bolachinha, com o chocolate, porque eu comia uma barra inteira de chocolate. E aí, quando eu não tava aguentando mais, faltava uma fileira. Eu falava, gente, o que eu vou fazer com uma fileira depois? Não tenho o que fazer. Por quê? Porque era dose única, sabe? Dose única. E então, eu fui aprendendo a lidar com chocolate. Hoje eu consigo comer 2 quadradinhos. Hoje eu consigo ter o chocolate em casa e não comer, ficar muito tempo sem comer. Né? Consigo comer pouco, consigo resistir. Agora a danada da farinha láctea eu não conseguia. Eu comia a lata inteira e eu ainda misturava açúcar, né? E realmente, assim, aquilo fazia com que eu me sentisse uma fracassada, porque eu não conseguia. Gente, eu botava a primeira colher daquilo na boca, era uma, não sei explicar. E aí eu comia. E esse foi um alimento que eu falei, ok, então esse não dá. E eu vivo um dia de cada vez. Faz muitos anos. Eu acho que deve fazer o quê? Mais de 15 anos que eu não como farinha láctea. E todas as vezes que eu vou no supermercado, eu paro na frente da farinha láctea, eu penso assim, quer saber? Tô merecendo. Porque eu já tenho pra mim, eu falo, ok, o dia que eu for comer, eu como a lata inteira de uma vez e aí eu fico mais 1000 anos sem comer. Hoje eu consigo fazer isso. Mas, pra mim, ela virou um ponto de referência. Sabe aquela referência que eu ainda tô vencendo? Então, gente, toda semana eu vou no supermercado, eu olho pra farinha láctea, eu tô com vontade, eu falo, eu tô com vontade, mas eu consigo resistir mais uma semana. E aí na semana seguinte eu volto, eu olho pra ela, ela olha pra mim, eu falo, querida, eu tô com vontade de você, mas eu ainda te resisto mais uma semana. E nessa já vão, nossa, bem mais do que 15 anos, nem sei quantos anos faz. Então, gente, tem alimentos que você vai ter que aprender a lidar com eles. E aqueles alimentos que você não conseguir lidar,
tudo bem, esses você corta, porque deixa eu te falar, eu não vou morrer se nunca mais na minha vida eu comer farinha láctea, né? Agora, verdura, legumes, fruta, grãos, né? Tipo feijão, grão de bico, tal. Esses são importantes. O problema é que a pessoa pensa assim: eu tenho que parar de comer tudo, mas o tudo é porque ela só come besteira. Entende? Então, gente, existe aí um problema de mentalidade que, apesar da postagem ser super engraçada e ser real, porque a gente fica mesmo nessa briga interna, ela demonstra um profundo equívoco na mentalidade. Porque o que eu tenho que entender sobre mentalidade? Existe em mim uma crença que eu não sei qual ela é, porque ela está no meu subconsciente. Se eu soubesse, estava fácil, mas eu não sei. E as minhas falas automáticas, essas falas automáticas, né? Os comentários automáticos que a gente faz sem pensar, eles deixam transbordar o seu subconsciente. Eles vazam o seu subconsciente. E a gente consegue perceber onde está o verdadeiro problema. Então começa a reparar nessas falas que você fala automático, sabe? E aí você fala, nossa, olha que interessante a crença que eu tenho sobre esse assunto, né? E aí você começa a perceber uma crença que existe em você que está sendo uma crença altamente limitante. Porque fala para mim, quem que quer conseguir parar de comer na vida? Ninguém quer parar de comer. Então, se você associa emagrecer com parar de comer, com sentir fome, nunca, até por um sistema de segurança, o teu corpo vai permitir que você faça isso. A não ser que você desenvolva uma doença, né? Então, gente, presta atenção. Você pode comer de tudo. Você só não pode comer tudo. Entende? Você pode comer de tudo, mas não tudo. Então, entre as coisas saudáveis, põe uma coisinha ali. Você não precisa deixar de comer nada. Acabei de chegar da casa da minha mãe. Comemos pinhão e comemos paçoca. Antes de ir, eu já sabia que ia ter pinhão. A paçoca eu não sabia. Já sabia que ia ter o pinhão e eu queria comer. Aliás, fui eu que levei. Já enchi a cara de psyllium, comi muita proteína antes e eu fui pro meu pé na jaca, que era o pinhão. Entendeu? Então você consegue se preparar e isso é uma exceção, né? Apesar de que ontem teve bolo, né, mãe? Que dureza. Então, gente, você precisa aprender a lidar com a comida. Porque se você sabe comer todas as coisas, olha que libertação que é você não ter que brigar com a comida. A comida poder andar junto com você e não contra você. E o objetivo que eu faço esses vídeos todos os dias, nessa sequência, nessa proposta de 365 dias, gente, que Deus tá vendo o propósito do meu coração, eu vou conseguir cumprir, é de levar para vocês isso que é simples, ter uma vida saudável, que você não precisa abrir mão de nada, mas você tem que estar disposto a fazer diferente. Porque se você não tá disposto... Olha, a pessoa é tão doida, né? A gente é tão doido, e eu vivo falando disso, que a gente tá disposto a parar de comer, a sentir fome, do que aprender a comer direito. Faz sentido? Nenhum. Então, faz uma força de vontade, usa a sua vontade, domine a sua vontade, para que você aprenda a comer e não deixe de comer, porque não é isso que vai te emagrecer. O que emagrece, gente, é o hábito. Todos os dias, assiste o vídeo da fé, que a gente fez agora recente, na semana passada. Assiste o vídeo da fé. É você saber que se você adotar determinados comportamentos, aqueles comportamentos acumulados vão te levar ao resultado. O problema é que a pessoa faz tudo errado e agora que ela decidiu emagrecer, ela quer emagrecer em uma semana, o que faz 10 anos que ela faz errado. Às vezes, o que a vida inteira ela faz errado. Então, respira fundo, chora se precisar, mas aceita que você pode ser magro, sim. E vamos falar aqui de magreza. Essa palavra, ela não tem um significado legal
para muitas pessoas. Pense em peso ideal, em composição corporal ideal. Esquece essa coisa de magra, porque hoje a magreza, a palavra magra, ela está associada com muitas coisas negativas, ao invés de coisas positivas. Então, que você tenha um corpo numa composição corporal adequada, saudável, bonita, feliz, livre, que você se sinta bem para colocar a roupa que você quiser, para você ir no lugar que você quiser, para você se sentir forte, com a autoestima bem e não se sentir acuada, que isso não seja o motivo. Então você não precisa ser magra para isso. Você tem que estar se sentindo você, entendeu? E aí sim, ressignifica isso dentro de você. E aprenda a lidar com a comida, aprenda a comer e saiba que são essas medidas, pequenas medidas combinadas, todo santo dia, todo santo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Renata, até quando? A vida toda. A gente não tá falando de uma vida saudável? Então o ideal é que você tenha uma vida saudável até a hora que você simplesmente, apagar, que nem a luz. Porque a luz, ela tá brilhando igual até a hora que ela queima. E o objetivo não é esse? Olha que delícia! E saiba que você é capaz disso, tá bom? Um beijo pra vocês, um ótimo sábado.